E aí pessoal, tudo jóia? Nosso segundo vídeo, então vamos lá. No vídeo anterior, no primeiro vídeo, a gente conversou um pouquinho sobre o escopo do sistema que a gente vai criar. Agora, nesse segundo vídeo, a gente vai fazer o setup inicial da aplicação que a gente vai desenvolver. Então, eu não vou ficar entrando muito em detalhes não, para o vídeo não ficar muito grande. Só passando por um resuminho sobre a historinha da coisa. Como nós vamos usar o Laravel, a gente precisa ter na máquina instalado o PHP. Você pode fazer essa instalação do PHP por linha de comando ou por algum outro canal, por exemplo, Champ, algum software semelhante. Enfim, a gente precisa ter na máquina instalado o PHP e também nós vamos precisar ter um banco de dados nessa máquina. Pode ser um MySQL Server, pode ser um SQL Server, um MySQL, PostgreSQL, pode ser o banco que você prefira usar. Aqui nesses vídeos eu vou usar o MySQL, então na minha máquina eu preciso já ter de cara instalado o PHP e o MySQL. E aí agora, para a gente começar a fazer o setup inicial do Laravel, a gente vai precisar instalar o Composer, que é um gerenciador de dependências para PHP. Então, com o Composer, a gente consegue baixar e instalar na nossa aplicação é, dependências que na verdade são, por exemplo, pacotes de software para a gente usar na nossa aplicação, por exemplo, um pacote de integração com o PagSeguro, com o PayPal, com o Facebook, com infinidade de serviços e também pacotes de uso de regra de negócio para facilitar o desenvolvimento da aplicação que o desenvolvedor esteja criando. Então, para a gente instalar o Laravel, a gente precisa do Composer. E para nós fazer a instalação dele, a gente entra no site oficial, que é o getcomposer.org. A gente vem na área de download e aí ele vai dar uma série de comandos aqui para a gente poder instalar o Composer. Se você está usando o Windows, você vai precisar usar um sistema que trate melhor comandos por terminal. Quando eu uso o Windows, eu costumo usar o PUT. Se você dá um Google aí, PUTTY, você acha esse software e baixa ele rapidinho. Se você está usando Linux, Ubuntu, macOS, não precisa preocupar com isso, é só a gente já executar de cara aqui. E uma coisa bacana, mas às vezes, no meu caso, quando eu comecei a desenvolver com Laravel, foi uma barreira que eu precisei quebrar, é que a gente vai usar bastante o terminal para desenvolver com Laravel. Então a gente já tem que começar a acostumar. No caso de quem usa Windows, já baixa o programa, o PUT, já tenta começar a dar uns comandos aqui no terminal e vamos que vamos, porque a gente vai usar bastante. Ele vai ser um grande aliado nosso, se tratando de produtividade para nós. Então, chega de enrolação e vamos lá, né? Para a gente instalar o Composer, é só seguir esses comandos aqui, um de cada vez, e aí a gente já começa a fazer a instalação. Então, o primeiro já foi, a gente traz esse outro comando. Eu não vou nem entrar em detalhes do que cada um deles fazem. Cada um deles faz. A gente só vai executar um atrás do outro aqui. Aí você já vê que ele já começa a fazer o download para nós. E aí ele já manda a gente usar o Composer. Ele já dá esse para nós e o Composer já está instalado, tá vendo? Ele já dá a série de comandos que nós podemos usar aqui com o Composer. O Composer estando instalado, a gente pode começar. Vou só fazer uma pausa para tomar água. Bom, voltando aqui, eu já estava até escrevendo, já estava até prosseguindo com a instalação aqui sem estar com o vídeo iniciado de novo. Então vamos lá. Uma coisa bacana, o Laravel, ele tem um site oficial, que é o laravel.com, e a hora que a gente entra na extensão /docs, a gente tem uma documentação muito grande do framework. É uma coisa que, assim, a hora que a gente está aprendendo a criar o sistema com o Laravel, é muito bom a gente ter isso daqui bem, sempre aberto, sempre do lado, que uma hora ou outra a gente vai consultar, e até depois que a gente já tem um tempo aí de programação com o framework, a gente ainda vai consultar. Então, aqui ó, a gente já tem a versão 5.4 e o guia de instalação. Para a gente fazer a instalação dele,
É simples, a gente só precisa executar um comando do Composer, que não é esse de baixo aqui, ó. Nós vamos usar esse comando, ou seja, Composer, Create Project, a gente pede para ele escolher a distribuição, a versão que nós queremos ali, a gente diz que a gente vai instalar uma versão do Laravel e depois a gente dá o nome do projeto que a gente quer. Então, a gente copia esse comando aqui no nosso terminal. Primeiro, uma coisa importante, a gente precisa acessar a pasta onde a gente quer que seja instalado. Então, a minha pasta aqui é essa daqui, aqui no desenvolvimento. Então, eu vou executar esse comando aqui dentro, copio o comando do site aqui, e aonde ele definiu aqui blog, é o nome da aplicação. Então, eu vou dar o nome de projeto investimento. Já que a gente vai criar um gerenciador de grupos de investimento, vamos colocar grupo investimento. Não só investimento mesmo para ficar melhor. Eu sou indeciso quanto a isso. E aí a gente executa esse comando. Ele vai demorar um pouquinho, que aí ele vai começar a fazer a instalação de tudo, vai fazer o download de todas as dependências que precisa, e ele vai demorar um pouquinho. Eu vou pausar o vídeo até ele executar esse comando inteiro, e aí eu volto assim que terminar. Ó, eu resolvi voltar o vídeo aqui, que aí, enquanto ele está instalando, ó. Repara o seguinte, installing Laravel, meu inglês tá muito ruim, viu gente, então vocês me desculpem. Então ele começa a fazer o download, ele já mostra qual que é a versão, ele está instalando aqui na minha máquina 5.4.9, e aí a hora que ele termina de fazer o download, ele cria uma cópia do arquivo .env.example, e cria o arquivo .env. Daqui a pouco a gente vai ver o que é esse arquivo. Eu já vou começar a falar só brevemente o que ele está fazendo, enquanto ele está instalando as outras dependências, tá vendo? Todas as dependências que o Laravel precisa de forma essencial para funcionar. Então esse arquivo .env, voltando nele, ele é um arquivo de configuração de ambiente, de variáveis de ambiente. Então a gente tem um ambiente local, de desenvolvimento local, tem um ambiente de produção, e aí esse arquivo ele guarda as variáveis referentes aos ambientes. Então, por exemplo, um exemplo prático, a gente quando trabalha em ambiente de desenvolvimento e produção, geralmente a gente tem um banco de desenvolvimento e um banco de produção. E aí, por exemplo, nesse arquivo .env, a gente coloca em desenvolvimento local as variáveis de conexão com o banco local, e lá no ambiente de produção, nesse mesmo arquivo, a gente cria as variáveis coloca os parâmetros de conexão com o banco de produção. E aí na hora que a gente vai fazer o deploy da aplicação de desenvolvimento para produção, a gente não precisa ficar preocupando em mudar aquilo a todo momento, porque esse arquivo já vai estar nos dois ambientes devidamente configurados, e aí a gente só faz o deploy da aplicação. Com o tempo a gente vai passando por esse arquivo em alguns momentos e aí vai dando para pegar um pouco mais desse conceito, caso não tenha ficado muito claro. E aí voltando aqui já para o nosso console, ó, dá para ver a quantidade de dependências que o Laravel usa. E aí já pode começar a gerar aquela pergunta, o framework ele é pesado, ele é lento, como é que isso funciona? Ó, isso falando já sem levar em consideração pesquisa, qualquer avaliação, não. Isso é a minha opinião particular como desenvolvedor que venho trabalhando com Laravel de forma comercial nos projetos da empresa já há 2 anos e meio, quase 3 anos. O framework ele é muito bom, funciona rápido, a gente tem um banco já com um tamanho bacana, com uma quantidade de dados bem interessante, e ele trabalha de uma forma bem ágil. A gente não chega a ter problema com lentidão e nenhuma coisa desse tipo. Apesar dele ter várias dependências, nem sempre a todo momento ele está usando isso tudo. Claro que vai depender muito da técnica não, mas da forma como a gente escreveu o código. Que aí, se a gente começar a puxar 1 milhão de dependência que nós não usa, né, numa determinada classe, ela pode começar assim a ficar sobrecarregada. Mas se a gente souber não deixar lixo dentro do software, aí ele não vai ter problema. E eu particularmente nunca tive problema com lentidão do Laravel não. Eu acho que a instalação já deve estar quase acabando. Aqui ele
está fazendo um download de pacote por pacote, então como aqui a conexão não é tão boa, ele demora um pouquinho mesmo. Se tem uma coisa bacana também, que caso a gente faça uma outra instalação logo em seguida ou daqui a alguns dias, ele já vai pegando isso tudo em cache, então vai mais rápido, porque aí não precisa fazer o download de tudo. E aí ele já terminou, ó. Fez o download, está terminando as configurações, gerando o arquivo de otimização, agora é só terminar. E aqui, uma coisa bacana é o seguinte, ó, ele gerou esse comando aqui, ó, php artisan key generate. O Laravel, ele cria uma string de criptografia. Então, uma senha gerada por uma instalação do Laravel, por exemplo, a mesma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, na minha instalação, é diferente da senha gerada na sua instalação, mesmo que seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque ele usa uma chave de criptografia diferente para cada uma das instalações que são feitas. E essa chave aqui a gente pode gerar ela a qualquer momento, e aí ela muda toda a criptografia do banco. Isso já é uma coisa bem interessante que ajuda bastante na segurança. Então, já começa um dos benefícios de usar um framework. A gente tem uma comunidade inteira desenvolvendo software, desenvolvendo framework com aspectos de segurança, aspectos de produtividade, de acesso, facilidade de acesso de rotas. E aí a gente não precisa ficar muito preocupando com criar uma série de requisitos de segurança. O próprio framework ele já traz isso para nós. E essa daqui já é a primeira, logo de cara, a gente já tem contato com esse recurso de criptografia, que ele cria essa chave para nós. Então, eu vou pegar aqui a nossa pasta, ele já deve ter gerado para nós aqui, deixa eu só ver aqui, gerou, deixa eu abrir o projeto. E aí, essa daqui, lembra que a gente deu o nome de projeto investimento? Então ele cria a pasta e aqui dentro ele traz toda a estrutura do framework. Ele tem alguns arquivos, por exemplo, o arquivo .env, que a gente acabou de falar nele, com as variáveis locais. Aí aqui a gente já vê que a gente tem a nossa chave de criptografia, os dados de conexão com o banco, algumas outras variáveis de ambiente, conexão com e-mail, com o Redis, para quem for usar aplicação de tempo real, e etc. Aqui a gente pode colocar quantas variáveis de ambiente a gente quiser, gente. E aí a gente pode declarar que qualquer variável que a gente queira, por exemplo, variável igual a valor. Então a gente cria essa variável e ela está valendo. Aqui, essa é a estrutura de pastas do Laravel, da última versão. Isso muda de uma versão para outra de vez em quando. Por exemplo, a 5.2 ela já é um pouco diferente da 5.4, que é a que nós estamos usando agora. A pasta app é basicamente onde tudo acontece. Ela é referente à aplicação do sistema. Então a gente tem a camada modelo dentro dessa pasta, a camada controller dentro dessa pasta, e aí a camada view está fora dessa pasta. A camada view fica em resources, views. Aqui a gente tem nossas views, nossos arquivos HTML, todos nessa pasta resources/views. Aqui dentro da pasta app, nós ainda temos lá a parte de HTTP, que ele vai separar isso para nós. A gente tem os middlewares, que a gente ainda vai falar sobre o que é isso. Ele é uma camada que fica entre a aplicação e o usuário. Toda requisição passa por essa camada, então a gente pode fazer validação de dados nessa camada, validação de acesso, de autorização, tudo pode acontecer dentro dessa camada de middleware. Aqui a gente tem os nossos controllers, ele já traz um controller padrão para nós aqui, nós podemos usar, e ele já traz um model que é o model user. Daqui a pouco a gente começa a ver também, isso já no próximo vídeo, a gente começa a ver a estrutura de models, quais são as variáveis que os models do Laravel usa, o ORM que o Laravel usa, e aí a gente começa a trabalhar essa parte. Basicamente esse vídeo, pessoal, é isso, é a gente fazer a instalação inicial do Laravel, faça isso na sua máquina, se não funcionou, se deu algum pau, comenta aqui na descrição do vídeo e a gente vai alinhando isso para todo mundo estar com a instalação dele rodando bem, para a gente começar a escrever código. Uma coisa legal é o seguinte, a gente fez a instalação dele, mas não pôs para rodar. Para a gente rodar o
o Laravel, a gente precisa, deixa eu só abrir o browser. Então a gente vem aqui no terminal, aquela coisa, a gente vai usar o terminal bastante. Então a gente entra no terminal, acessa a nossa pasta do projeto. Peraí que eu digitei errado. A gente acessa a pasta do projeto e aí a gente dá o seguinte comando: php artisan serve. Esse comando ele cria um servidor local para nós da nossa aplicação. Na hora que ele faz, a gente dá esse comando, ó, ele vai dar a resposta para nós. Um servidor de desenvolvimento Laravel foi iniciado aqui. Então 127.0.0.1 2.8000. Se a gente digitar esse endereço no nosso navegador, ele já vai estar executando. Meu computador está bem lento, então ele está demorando. Então repara o seguinte, ele já executou, o Laravel já está rodando, e se você chegou nessa etapa aqui sem nenhum problema, comenta aí no vídeo que deu tudo certo, na descrição do vídeo. Se deu algum problema, se teve alguma dificuldade, comenta aí também, que aí eu e você, a gente vai no Messenger ou no qualquer outro canal, a gente vai conversando para chegar nesse ponto e a gente poder progredir com o nosso software que a gente está começando a criar. Beleza? Então até logo, pessoal. Até o próximo vídeo. Vou tentar gravar ele até segunda-feira. E aí, nesse meio tempo, a gente vai alinhando qualquer problema que possa ter tido na instalação do framework de vocês aí. Beleza? Então até logo.